Papa Bento XVI. Audiência Geral. Quarta-feira, 7 de março de 2007. São Clemente Romano. Queridos irmãos e irmãs, meditamos nos meses passados sobre as figuras de cada um dos apóstolos e sobre as primeiras testemunhas da fé cristã que os textos neotestamentários mencionam. Agora, dedicamos a nossa atenção aos padres apostólicos, isto é, a primeira e a segunda geração na Igreja depois dos apóstolos. E assim, podemos ver o início do caminho da Igreja na história. São Clemente, bispo de Roma, nos últimos anos do primeiro século, é o terceiro sucessor de Pedro, depois de Lino e Anacleto. Em relação à sua vida, o testemunho mais importante é o de Santo Irineu, bispo de Leão, até 202. Ele afirma que Clemente, aspas, tinha visto os apóstolos, tinha se encontrado com eles, ainda tinha nos ouvidos a sua pregação e diante dos olhos a sua tradição. Fecha aspas. Testemunhos tardios, entre o quarto e o sexto século, atribuem a Clemente o título de mártir. A autoridade e o prestígio desse bispo de Roma eram tais que lhe foram atribuídos diversos textos, mas a sua única obra certa é a Carta aos Coríntios. Eusébio de Cesareia, o grande arquivista das origens cristãs, apresenta-a nestes termos. Aspas, é transmitida uma carta de Clemente reconhecida autêntica, grande e admirável. Foi escrita por ele, por parte da Igreja de Roma, à Igreja de Corinto. Sabemos que desde há muito tempo, e ainda nos nossos dias, ela é lida publicamente durante a reunião dos fiéis. Fecha aspas. A esta carta era atribuído um caráter quase canônico. No início desse texto escrito em grego, Clemente lamenta que, aspas, as improvisas adversidades que aconteceram uma após a outra, fecha aspas, lhe tenham impedido uma intervenção imediata. Estas adversidades devem identificar-se com a perseguição de Domiciano. Por isso, a data de composição da carta deve remontar a um tempo imediatamente sucessivo à morte do imperador e ao final da perseguição, isto é, logo depois do ano 96. A intervenção de Clemente, ainda estamos no século I, era solicitada pelos graves problemas em que se encontrava a Igreja de Corinto. De fato, os presbíteros da comunidade tinham sido depostos por alguns jovens contestadores. A lamentável vicissitude é recordada mais uma vez por Santo Irineu, que escreve, aspas, sob Clemente, tendo surgido um contraste não pequeno entre os irmãos de Corinto, a Igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para os reconciliar na paz, renovar a sua fé e anunciar a tradição que há pouco tempo tinha recebido dos apóstolos. Fecha aspas. Portanto, poderíamos dizer que esta carta constitui o primeiro exercício do primado romano depois da morte de São Pedro. A carta de Clemente retoma temas queridos a São Paulo, que escrevera duas grandes cartas aos coríntios, em particular a dialética teológica, perenemente atual, entre indicativo da salvação e imperativo do compromisso moral. Antes de tudo, ao feliz anúncio da graça que salva. O Senhor previne-nos e dá-nos o perdão, o seu amor, a graça de sermos cristãos, seus irmãos e irmãs. É um anúncio que enche de alegria a nossa vida e dá segurança ao nosso agir. O Senhor previne-nos sempre com a sua bondade, e a bondade do Senhor é sempre maior do que todos os nossos pecados. Mas é necessário que nos comprometamos de modo coerente com o dom recebido e correspondamos ao anúncio da salvação com um caminho generoso e corajoso de conversão. Em relação ao modelo paulino,
A novidade é que Clemente faz seguir a parte doutrinal e a parte prática, que eram contempladas em todas as cartas paulinas. Uma grande oração, que praticamente conclui a carta. A ocasião imediata da carta oferece ao bispo de Roma possibilidade para uma ampla intervenção sobre a identidade da Igreja e sobre a sua missão. Se em Corinto se verificaram abusos, observa Clemente, o motivo deve ser procurado no enfraquecimento da caridade e de outras virtudes cristãs indispensáveis. Por isso, ele convoca os fiéis à humildade e ao amor fraterno, duas virtudes verdadeiramente constitutivas ao ser na Igreja. Aspas, somos uma porção santa. Realizemos, portanto, tudo o que a santidade exige. Fecha aspas. Em particular, o bispo de Roma recorda que o próprio Senhor, aspas, estabeleceu onde e de quem quer que os serviços litúrgicos sejam realizados, para que tudo, feito santamente com o seu consentimento, seja aprovado pela sua vontade. De fato, foram confiadas ao sumo sacerdote as funções litúrgicas que lhes são próprias. Aos sacerdotes foi preordenado o lugar que lhes é próprio. Aos levitas competem serviços próprios. O leigo está vinculado aos ordenamentos leigos. Observe-se que, nessa carta do final do século I, pela primeira vez na literatura cristã, aparece a palavra grega laikos, que significa membro do laos, isto é, do povo de Deus. Deste modo, referindo-se à liturgia do antigo Israel, Clemente revela o seu ideal de igreja. Ela é reunida pelo único Espírito de graça derramado sobre nós, que sopra nos diversos membros do corpo de Cristo, no qual a todos, unidos sem separação alguma, são, aspas, membros um dos outros, fecha aspas. A clara distinção entre o leigo e a hierarquia não significa absolutamente uma contraposição, mas apenas esta ligação orgânica de um corpo, de um organismo, com as diversas funções. De fato, a igreja não é um lugar de confusão e de anarquia, onde cada qual pode fazer como lhe apetece em qualquer momento. Cada um neste organismo, com uma estrutura articulada, exerce o seu ministério segundo a vocação recebida. Em relação aos chefes das comunidades, Clemente explicita claramente a doutrina da sucessão apostólica. As normas que a regulam derivam definitivamente do próprio Deus. O Pai enviou Jesus Cristo, o qual, por sua vez, enviou os apóstolos. Depois, eles enviaram os primeiros chefes das comunidades e estabeleceram que lhes sucedessem outros homens dignos. Portanto, tudo se realiza, aspas, ordenadamente pela vontade de Deus. Fecha aspas. Com essas palavras, com estas frases, São Clemente ressalta que a Igreja tem uma estrutura sacramental e não uma estrutura política. O agir de Deus, que vem ao nosso encontro na liturgia, precede as nossas decisões e as nossas ideias. A Igreja é, sobretudo, dom de Deus e não nossa criatura. E por isso, essa estrutura sacramental não a garante apenas o comum ordenamento, mas também esta precedência do dom de Deus, do qual todos necessitamos. Finalmente, a grande oração confere um alcance cósmico às argumentações precedentes. Clemente louva e agradece a Deus pela sua maravilhosa providência de amor, que criou o mundo e continua a salvá-lo e santificá-lo. Assume um realce particular a invocação pelos governantes. Depois dos textos do Novo Testamento, ela representa a mais antiga oração pelas instituições políticas. Assim, após as perseguições, os cristãos, sabendo bem que elas iriam continuar, rezam incessantemente por aquelas mesmas autoridades que os tinham condenado injustamente. O motivo é, antes de tudo, de ordem cristológica. É preciso rezar pelos perseguidores, como fez Jesus na cruz.
Mas essa oração contém também um ensinamento que guia, ao longo dos séculos, a atitude dos cristãos em relação à política e ao Estado. Rezando pelas autoridades, Clemente reconhece a legitimidade das instituições políticas na ordem estabelecida por Deus. Ao mesmo tempo, ele manifesta preocupação porque as autoridades sejam dóceis a Deus e, aspas, exerçam o poder que Deus lhe concedeu na paz, na mansidão, com piedade. Fecha aspas. César não é tudo, sobressai outra soberania, cuja origem e essência não são deste mundo, mas lá de cima. É a da verdade, que se orgulha também em relação ao Estado pelo direito de ser ouvida. Assim, a Carta de Clemente trata numerosos temas de atualidade perene. Ela é muito significativa porque representa, desde o primeiro século, a solicitude da Igreja de Roma, que preside na caridade a todas as outras igrejas. Com o mesmo espírito, façamos nossas invocações da grande oração, onde o Bispo de Roma se faz voz do mundo inteiro. Sim, Senhor, faz resplandecer sobre nós a tua face, no bem da paz. Protege-nos com a tua mão poderosa. Nós te damos graças através do sumo sacerdote e guia das nossas almas, Jesus Cristo, por meio do qual te glorificamos e louvamos, agora e de geração em geração, e por todos os séculos. Amém.